2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 1. Os que estão procurando, diga: procurareis. Todos achou? As crentes bom de Bíblia. Saiba que quando que é? Saiba, porém, que o quê? Que quando, irmãos? Nos últimos dias. Então, já pega isso aí. Saiba que nos últimos dias, olha o que vai surgir. Sobrevirão tempos difíceis. Então não pense que vai ter dia fácil, que não vai ter. Esquece, viu? Se alguém pregou para você e disse: vai vir um tempo bom daqui um dia, viu? Conversa. Tempos difíceis, em outras traduções, tempos trabalhosos. Isso porque, olha a causa, porque os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, embora tendo aparência de piedade, negam o seu poder. O que a gente tem que fazer dessa classe? Afasta-te destes também. Estes são os que se introduzem pelas casas e seduzem mulheres, em algumas traduções diz mulherzinhas, vulneráveis, carregadas de pecados, as quais se deixam levar por todas espécies de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas o quê? Mas nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. Então olha o que a Bíblia diz que nós devemos fazer com essas classes de pessoas. Afasta-te. Afasta-te. Soberbos, afasta-te. Caluniadores, afaste deles. Afaste. Os eu entendi, os irreconciliáveis. Irmão, infelizmente é uma grande realidade. Tem gente que deixou o caminho de Deus, abandonou a fé, negou a Cristo, deixou de servir ao Senhor e infelizmente são irreconciliáveis. Não querem. Por mais que a gente pregue, que a gente insista, que a gente fale, mas não deixe de pregar, não deixe de insistir, não deixe de falar sobre Jesus. Mas é uma realidade. Serão muitos que serão irreconciliáveis. É a Bíblia que está dizendo. Insensíveis. Aquele tipo de pessoa que não tem mais a sensibilidade. Não tem um lugar no nosso cérebro, né? Que conforme você vai vendo muita tragédia, você vai perdendo a sensibilidade. Tanto que tem gente, se você mostrar uma foto para ele, o que é que foi? Acidente, olha que acidente. Ele tem sangue? Não dou conta de ver, não. Agora tem outro que já, deixa eu ver aí. Eita, a bagaceira, olha o buraco, ó. Tá dando para ver os órgãos, ó. Para ele é normal.
insensíveis, não têm mais a sensibilidade quanto às coisas maldosas. Quando a gente era pequeno, que matava alguém na rua naquela época, meu pai e minha mãe sempre falavam: ninguém vai lá ver. Vai não, vai ver não, fique dentro de casa. Quem muito vê essas coisas, depois acaba querendo fazer do mesmo jeito. E é uma grande realidade. E olha que naquela época não tinha tecnologia que nem tem hoje não. Hoje o camarada morre na esquina, daqui 5 minutos está no zap o corpo dele para todo mundo ver, sem aquela manchinha para tampar. Insensíveis, cruéis, inimigos do bem, traidores. Nos dias de hoje está tão difícil a gente ter uma convivência em meio ao povo de Deus, porque antigamente, na década de 80 e de 90, quem está me ouvindo diga amém. Na década de 80, de 90, um missionário que vinha de outro estado, geralmente dormia na casa do pastor que agendava ele. O pastor pegava um quarto, reservava, ele dormia lá. Tinha temor de Deus. Hoje em dia você colocar um missionário dentro da sua casa, a ver, o caba já está de olho na tua esposa, está de olho nas suas filhas. Hoje em dia você tem amizade com alguém, a ver, você está tendo amizade sincera com o homem. Ele é meu amigo, eu tenho amizade sincera, coração puro. Uma vez a amizade do camarada, ele está ali olhando tua esposa, dizendo: eu quero a esposa dele. E vice-versa. A irmã tem amizade com a outra irmã, a irmã está de olho do esposo dela. São valores invertidos. A coisa anda cada dia séria. Certa feita eu até falei, é difícil. A gente não pode, não tem como manter amizade com pessoas carnais. Porque você está numa dimensão espiritual e a pessoa está em outros interesses. Você tem que ter muito cuidado com quem você leva para a sua casa, para quem você chama para o banquete, para quem você chama para o churrasco. Aí eu conheci gente boa. Lembra do que a palavra diz assim? Diz aqui, tem a aparência de bem. Tem a aparência que isso é um homem de Deus, isso é uma mulher de Deus. Cuidado, cuidado, cuidado. Você tem que saber onde você está pisando. Tem que saber quem você está conhecendo. É por isso que a gente vê, um dia desse eu vi um noticiário, a mulher levou um golpe, aí colocaram assim: falso religioso, pastor falso religioso. Deu um golpe na mulher de mais de 100 mil. Mais de 100 mil. Ela se apaixonou por ele. Aí a repórter perguntou: você conheceu ele da onde? Eu conheci ele pela internet. E você estava quanto tempo junto? Não, eu conheci ele pela internet, 2 dias depois ele veio morar aqui em casa. Olha o golpe, irmão. Ele demonstrou ser um homem de Deus, um pregador da palavra, um mensageiro da fé. Caloteiro, mentiroso, falso profeta, falta de vigilância. Como é que você conhece a pessoa agora, amanhã já coloca a pessoa dentro da sua casa, irmão? Tem que conhecer. Tem que conhecer primeiro para depois não sofrer as consequências. Aí vem: jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade, como Janes e Jabres se opuseram a Moisés. Estes também resistem à verdade. Esses homens têm a mente depravada e são reprovados na fé. Contudo, não irão longe, pois a insensatez deles se tornará evidente a todos, como no caso daqueles daqueles 2. Como assim? Não adianta abafar. Vai chegar um momento que vai, feder. Lá em casa tinha 3 ratos tocando terror lá. Um amigo me emprestou um remedinho, botei lá. Não precisou nem eu falar nada, pastor Reinaldo, que disse que não pode. Tem gente que tem negócio, não fala não. Se escutar, por lá em casa eu falei, eles escutou e eu não estou nem aí. Só que depois ficou, fedendo. Não adianta querer esconder. Uma hora ou outra a verdade sempre vai prevalecer. São sinais, irmãos.
É uma realidade. A gente estamos vivendo em terra, e não se iluda, não se engane, nem todo mundo é o que diz ser. São os últimos acontecimentos da atualidade, são os sintomas que antecedem a volta de Cristo e que vão gerando, o amor de muitos se esfria. Aí a gente estando diante de toda essa podridão, aí sabe o que acontece? Aí fica notório o que? O sinal mais evidente da volta de Jesus. O amor de muitos se esfriará. Aí tem eu não estou dizendo que a gente comete isso aqui, não estou dizendo. Se você comete, é você e Deus. Eu estou dizendo que a gente vive no meio desta humanidade. Ou alguém aqui é anjo, é um ser celestial que anda pelas nuvens, não anda aqui nessa... Não, a gente vive aqui. Às vezes você está na parada de ônibus, esperando o ônibus para ir para o trabalho, e você está de lado, e o cabo que está do teu lado aqui é um pedófilo. Tu não conhece, tu não sabe. A gente toma em meio às podridões deste mundo, mas vai chegar o momento em que Deus vai nos arrancar do meio desta podridão.